Bom, aqui estamos de volta com esse quadro maravilhoso que eu gosto bastante dele. Para quem não viu o primeiro episódio, vai estar no quadro no canto superior direito da tela. Basicamente, a ideia desse quadro é eu responder a pergunta de vocês abrangendo vários temas dentro da própria biologia. Tá, mas onde eu pego as perguntas que são feitas? Bom, eu costumo pegar as que são colocadas nos comentários dos vídeos do canal, além das que são publicadas nos posts da comunidade, que inclusive é sempre bom você ficar atento, porque de vez em quando eu posto alguma coisa por lá. Enfim, como eu sempre comento nos vídeos aqui do canal, se você puder interagir comentando algo e deixando um gostei, vai ser de grande ajuda. E também vai ser de grande ajuda se vocês compartilharem o vídeo, já que todas essas coisas aumentam o alcance dos meus vídeos e no crescimento do canal. Caso você goste do que eu posto por aqui, não deixe de se inscrever para receber os conteúdos publicados todas sexta-feiras ao meio-dia. E se você conhecer meu canal a partir desse vídeo, sinta-se à vontade para dar uma olhada no conteúdo que eu posto por aqui. Pergunta 1. Você sabe se ainda existem espécies de tartarugas gigantes de Galápagos? Se elas foram extintas, qual a maior tartaruga em relação a tamanho e peso? Bom, para iniciar, uma pergunta interessante. Sim, a espécie Chelonoidis nigra, que é a espécie da tartaruga de Galápagos, ainda sobrevive no arquipélago de Galápagos, com seus indivíduos adultos podendo chegar a um peso acima dos míseros 400 quilos e tendo a capacidade de viver mais do que qualquer ser humano, passando tranquilamente os 100 anos e, em alguns casos, podendo chegar aos 200. Bom, embora a espécie não tenha sido extinta, nem todos são flores. Apesar de ser uma espécie em si, ela é dividida em 15 subespécies, porém duas dessas subespécies estão consideradas extintas, sendo que ainda existem algumas suspeitas de algumas populações vivendo nas ilhas da onde costumavam habitar essas subespécies. Eram para ser 3 na verdade, porém recentemente foi redescoberto um indivíduo da subespécie Chelonoidis fantásticos, no caso a tartaruga gigante de Fernandina, que habita na ilha de mesmo nome, a ilha de Fernandina. Ainda assim, essa subespécie se encontra criticamente ameaçada de extinção de acordo com a IUCN. Qual foi o último ancestral em comum entre mamíferos e os dinossauros? Olha, essa é uma excelente pergunta. Um animal específico que eu posso dizer com toda certeza que é um ancestral desses dois grupos, não achei um consenso para isso, porém podemos tentar entender parte do cladograma e em que época esse ancestral andou pela Terra. Bom, para entendermos isso inicialmente, acho interessante nós entendermos um pouco do histórico evolutivo dos vertebrados. Quando os primeiros anfíbios começaram a pisar em terra e passar uma boa parte do seu tempo no ambiente terrestre, eles ainda tinham uma forte relação com o ambiente aquático, não apenas porque eles necessitam da umidade no seu corpo, mas porque seus ovos não eram estruturados para serem depositados em ambiente seco e precisavam ser depositados em ambiente úmido. Na verdade, precisam ainda no caso dos anfíbios modernos. Então, após muitos anos de evolução, alguns vertebrados terrestres desenvolveram os ovos com casca, o que evita a perda de umidade, além de possuir algumas membranas dentro do ambiente onde um embrião está se desenvolvendo. Uma dessas membranas é o âmnio, que é o que vem dar nome ao grupo que chamamos de amniotas, no caso nós, e outros grupos de animais. Os primeiros amniotas eram literalmente pequenos lagartinhos. Conforme os anos de evolução passavam, eles se dividiram em grupos diferentes, sendo os que importam para nós nesse caso os sinapsídeos e os diapsídeos. Os diapsidas são um grupo de amniotas que possuem duas aberturas temporais no crânio, e é esse grupo que surge em animais como os répteis modernos, incluindo as aves e os dinossauros. Já os sinapsídeos possuem apenas uma abertura na têmpora do crânio. Apesar de muitos dos membros antigos desse grupo lembrarem répteis, na verdade eles eram mais próximos da gente, os mamíferos, já que nós mamíferos também somos sinapsídeos, já que esses répteis, entre aspas, vêm dar origem a nós mais no futuro. Enfim, respondendo sua pergunta, o ancestral mais recente entre dinossauros e mamíferos é um desses amniotas basais que vem dar origem a esses dois clados e que provavelmente é um elo perdido entre esses dois. Qual o quilópode mais antigo que conhecemos? Bom, essa é uma pergunta que não temos exatamente a resposta. Para quem não conhece, os quilópodes são uma classe de animais invertebrados popularmente conhecidos como centopeias e lacraias. Eu digo que essa pergunta é bem complicada de responder porque o exoesqueleto não é mineralizado da mesma forma que outros artrópodes, dificultando bastante o processo de fossilização desse material, tornando os registros fósseis meio escassos. Inclusive por conta disso, muitos fósseis que nós encontramos de supostas lacraias, nem temos certeza se realmente são lacraias. Precisam de bastante estudo para se dar a certeza e encontrar outras partes que podem complementar o registro. Os fósseis que nós sabemos que são lacraias mais antigos são algumas pernas encontradas em rochas do Siluriano, um período localizado há mais ou menos uns 420 milhões de anos atrás, no norte do Reino Unido. Esses indivíduos muito provavelmente pertenciam a uma ordem muito peculiar e ainda existente de lacraias chamada Scutigieromorpha e do gênero Crusolum.
Bom, a quarta pergunta é me perguntando se eu sei o que é CRISPR. Bom, eu sei o que é CRISPR, só que para responder o resto da sua pergunta, falar minha opinião sobre o assunto e tal, e comentar sobre o tema, eu pretendo fazer um vídeo, um futuro específico só sobre esse assunto, porque eu acho que dá um vídeo e é um assunto meio complexo também, já que envolve genética. Então eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Tem como diferenciar cobras peçonhentas apenas olhando para elas? Se há características comuns nelas diferentes das não peçonhentas? Sim, existem características que são padrões dentro das serpentes peçonhentas, porém não significa que toda cobra que possua uma dessas características seja peçonhenta. E também, mesmo com características padrões, não significa que a identificação seja simples. Na verdade é meio complicado se você não conhece as espécies. Antes de explicar direito o assunto, um animal peçonhento é aquele que tem a capacidade de inocular toxinas, diferente de animais apenas venenosos, que produzem substâncias tóxicas, mas não necessariamente têm a capacidade de inoculá-la. Uma característica física meio comum de se ter em cobras peçonhentas é a fosseta loreal, que é um órgão sensorial que funciona como uma espécie de detector térmico, detectando as variações de temperatura. É um buraquinho meio grande que fica entre os olhos e as narinas, que muita gente também confunde com as narinas. Porém, esse método não é absoluto, já que cobras corais, por exemplo, não têm esse órgão, e elas são peçonhentas. Uma característica praticamente exclusiva das não peçonhentas é a dentição. As cobras não peçonhentas normalmente são áglifas, ou seja, não possuem uma dentição especializada para inocular veneno. Mas aí a questão, como você vai ver os dentes do bichinho? Não sei, sendo bem sincero. Porém, temos outras características mais genéricas, como as escamas das peçonhentas serem mais alongadas e pontiagudas, a cabeça triangular, existindo exceções como a própria cobra coral, e a pupila em formato vertical. Mas não é garantido que você vai conseguir identificar só com essas características. Então entra aí a questão do comportamento também. Serpentes peçonhentas normalmente são animais noturnos, ou seja, têm mais atividade durante a noite, embora possam ser encontradas de dia. E normalmente as cobras inofensivas costumam fugir quando avistam um ser humano e se sentem ameaçadas, enquanto as peçonhentas costumam se preparar em posição de bote. Mas como qualquer coisa na biologia, existem sempre exceções, então caso você esteja em um local onde ocorrer esses animais, sempre use equipamento de proteção como botas de cano longo e perneiras, já que 80% dos acidentes costumam ser abaixo do joelho. Não mexa em cavidades aleatórias, como buracos espalhados por aí no ambiente. E caso você não tenha certeza de qual cobra você está observando, assuma que é peçonhenta e mantenha a distância. E caso um animal desse apareça onde você mora, ligue para o órgão ambiental responsável por isso, melhor não arriscar, no caso. Sendo verde, por que as plantas deixam de absorver parte da luz do sol que é utilizada na fotossíntese? Essa é uma pergunta muito boa. Vou tentar explicar da forma mais simples que eu conseguir, portanto vai ficar meio superficial. Suponho que vocês já devem ter visto aquela clássica experiência de colocar um prisma transparente no sol e ver aparecendo as cores do arco-íris, certo? Então, isso ocorre porque a luz branca refletida pelo sol é, como podemos dizer, são todas essas cores juntas. E na forma como percebemos o mundo, diversas cores aparecem por conta de um item refletir alguma dessas cores dessa luz, como no caso das plantas, que são verdes por refletirem a luz verde, e por refletirem essa cor específica, elas não conseguem aproveitar essa parte da luz do sol. Tanto que se você usar uma luz monocromática verde nas plantas, a planta vai enfraquecendo até que ela vai morrer, especificamente porque aquela luz é refletida por ela e não absorvida. É possível uma hibridização entre cupins e formigas? Bem, sendo bem direto, não. Porque o processo de hibridização ocorre apenas com espécies diferentes que são muito próximas geneticamente um do outro. Existem animais que, mesmo próximo, ainda não é possível ocorrer esse processo. No caso das formigas e cupins, por exemplo, ambos são insetos eusociais. Porém, as formigas pertencem a uma ordem chamada Hymenoptera, junto com vespas e abelhas, já os cupins se encontram na ordem Blattode, junto com as baratas. Sim, cupins podem ser considerados um tipo de barata eusocial por conta disso, mas como se pode ver por conta da taxonomia, a distância genética de um cupim e de uma formiga é bem distante. Portanto, teoricamente, a hibridização desses dois animais é impossível, a não ser que exista um caso desses e eu não saiba, porém, bem provável que não.